o zíper. Mas para quem está começando, eu acho que essa forma é a forma mais fácil. Porém, você observa que muitas vezes, na hora que você acabou de alfinetar, o zíper ele fica torcido. Então, você tem que fazer de forma que ele fique correto. Então, você pode observar aí que eu até tive que rodar o tecido para ficar na posição correta. Então, essa forma tem essa dificuldade. Se tivesse fechado aqui, você ia saber como virar o zíper, né? Então, você tem que estar observando aí para não se desesperar na hora de colocar o zíper. Eu vou alinhavar e volto para mostrar. Só reforçando, não sei se ficou bem entendido, mas caso não esteja batendo, você abre aqui o zíper. Aliás, faz a marcação primeiro, né? No zíper aqui escolhe um lado. Vamos dizer que seja esse aqui. Aí você faz a marcação no zíper. Aí você abre o zíper, tira o alfinete e posiciona aquela partezinha que está marcada rente com a outra costura. Se tiver muita diferença, provavelmente um dos lados está torto. E eles têm que estar batendo também as duas marcações. Na hora que fechar, aqui, ó, as partes marcadas têm que estar se encontrando. Se tiver torto, um dos lados está torto. Aí você tem que verificar novamente. Então, eu vou alinhavar e volto para mostrar. Na hora de alinhavar também, confere se o dentinho do zíper está batendo exatamente na marcação que você fez da margem de costura. Então, aqui eu já alinhavei. Olha, evita de alinhavar pontos muito grandes, porque aí perde a finalidade do alinhavo. Alinhava para segurar a peça. E coloca sempre 2 linhas na agulha, não coloca, tem gente que alinhava com a linha só, não segura nada. Então, com 2 linhas fica mais seguro. Você vai passar a linha na agulha e dar um nó, amarrando as 2 pontas. Agora eu vou costurar. Eu vou costurar nessa máquina. Essa máquina é uma máquina Singer Start. A colocação do pé calcador dela é um pouquinho diferente das outras. Nada demais não, mas ela vem com um plástico prendendo aqui, olha, o pé calcador. Então, para você tirar esse pé calcador, você tem que dar uma puxadinha para frente. Como é meio frágil, é bom você segurar e puxar. Para colocar esse pezinho, que é o que a gente vai costurar primeiro, você vai posicionar essa partezinha dele aqui, olha, encaixando nessa daqui. Daqui a pouco eu vou mostrar em outra máquina como que faz também. Então, dependendo da posição que você está costurando o zíper, você escolhe um lado ou o outro. Digamos que seja esse, você vem aqui e encaixa. Para colocar tanto esse quanto esse, você tem que tirar essa parte do plástico aqui. Eu vou tirar para você ver. Com uma chavinha, desenrosca o parafuso. Esses parafusos que vêm nessas máquinas são muito curtinhos. É difícil até para manusear. Aí você tira essa parte. Aí você tira essa parte aqui, ó. Se for esse, você vai encaixar aqui, olha.
e colocar o parafuso. Aí, como tem aquele parafuso atrás desse pezinho, você solta ele e você posiciona onde você quer. Ó, deixa eu tentar mostrar aqui a melhor forma. E vai para um lado e vai para o outro, dependendo do lado que você está costurando o zíper. E para colocar esse de plástico, praticamente a mesma coisa. Você encaixa e coloca o parafuso. E aí a agulha tem que estar encaixadinha nesse buraquinho. Tem que tomar cuidado para ver se a agulha está batendo certinho para não quebrar a agulha. Agora eu vou mostrar em outra máquina, a Janome. Essa aqui é uma máquina Janome 2008. Vou mostrar como é que posiciona o pé calcador nela. Ela tem uma alavanquinha aqui atrás, e aí você só dá uma empurradinha e solta. Da mesma forma, você posiciona esse primeiro pé. A gente vai colocar, escolhe um dos lados que você vai pôr o zíper. Você abaixa a alavanquinha que tem aqui, olha. Se ela não estiver segura, você só dá uma empurradinha atrás aqui, que ela segura. Muito fácil. Tô colocando novamente, ó. Vou dar uma empurradinha, ela solta. Você abaixa, ela prende. Muito fácil. Se for para colocar o de plástico ou esse, tem que tirar o parafuso. Aí vai soltar essa pecinha aqui, ó. A alavanquinha que eu tava falando é essa aqui, ó. Quando você empurra, ela prende aqui, ó. E aí, sendo esse de plástico, você tem que tirar totalmente. O outro nem precisa tirar totalmente o parafuso. Só encaixar aqui, ó. Tem que dar uma empurradinha que ela entra bem justo. E aí você vai posicionar o parafuso aqui. Para tirar, você tira o parafuso, dá uma empurradinha nela. Ela é bem justinha. E aqui é a mesma forma, só encaixar e colocar o parafuso. Você vai costurar com o primeiro pé calcador que eu mostrei, que é o de zíper comum. E aí não precisa ser muito rentinho os dentinhos aqui não. E começa a costurar do plástico, do início do fechamento do zíper para baixo. Não acima aqui da costura, que às vezes, dependendo do acabamento que você faz, pode te atrapalhar.
Aí você não costura até embaixo não, deixa mais ou menos um dedo, uns 2 centímetros mais ou menos, acima do carrinho, para na hora de costurar o final do zíper não te atrapalhar. Aí você vai costurar a mesma coisa do outro lado do zíper. Lembrando que o zíper você vai costurar aberto assim, olha. Aí no caso você mudando de posição, você vai ter que mudar aqui também, olha. E eu sugiro que você sempre comece os 2 lados de cima para baixo, para não ficar torto o tecido, porque se for tecido fino, perigoso ficar torto. Então você muda o lado do zíper, costura da mesma forma. Agora você vai utilizar esse pé calcador de plástico. Observe que os dentinhos do zíper estão encaixados dentro dessa valetinha que tem aqui do pé calcador. Tome muito cuidado aqui no começo, porque o plástico do zíper pode às vezes travar aqui o pé calcador. Então às vezes é preferível até você dar uma puladinha nele, costurar após ele, depois vir com um outro pé calcador e costurar uma beiradinha. Mas aqui nesse caso que eu não tive problema não, então eu vou continuar costurando para você ver. Se quiser você vai abrindo o zíper assim para acomodar melhor. Se o seu tecido for um tecido fino, você vai ajeitando de jeito que ele não fique esticando para cá. Você vai ajeitando ele para ele ficar retinho. Você vai fazer da mesma forma do outro lado. Aqui também embaixo. Aqui embaixo eu não vim até o final do zíper, eu deixei um espaçozinho para cima. E aí você costura da mesma forma do outro lado. Só que agora você vai encaixar os dentinhos no outro lado aqui, ó.
Bom, aqui está colocado o zíper, mas se você observar, ainda dá para ver o zíper. Sendo o zíper da mesma cor do tecido, provavelmente não vai ficar aparecendo muito. Como eu quero mostrar a você como é que utiliza o outro pezinho, eu vou passar mais próximo para ficar mais pertinho, porque esse zíper de plástico ele tem uma limitação. Esse outro não, ele passa mais pertinho. Então eu vou passar mais perto e vou mostrar a você. Aí você vai abrindo aqui, olha. E aí tem como você chegar mais próximo. Agora você fecha o zíper e vai tentar costurar o mais próximo que der dele aqui, olha. Levantando essa parte aqui, ó, sem pegar no zíper. Você vai costurar no tecido para terminar de fechar a peça embaixo. Eu estou utilizando esse pezinho porque ele é mais prático, mas no caso, você vai utilizar esse aqui, olha. O para zíper comum. Aí tá colocado o zíper e realmente com esse pezinho que eu mostrei por último, o zíper fica muito mais bem colocado, fica mais fechadinho e aí não aparece nada, realmente fica invisível. Esse finalzinho aqui que você tem que tomar cuidado, porque pode dar bico. Se você não colocar direito, é possível que dê biquinho aqui, então tem que tomar muito cuidado aqui, alinhava tudo. E é isso aí. Até a próxima. E aí, aprendeu a colocar? Viu que é fácil? Então, antes de você ir embora, eu gostaria de deixar um versículo da palavra do Senhor para você meditar. Se encontra em Salmos 23, versículo 1 e versículo 4. Eu vou ler. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Que Deus possa te abençoar, que você possa meditar nesses versículos e utilizá-lo em sua vida. Antes de você ir embora, eu queria que você se inscrevesse aqui no canal, curtisse, compartilhasse os meus vídeos. Se tiver ficado alguma dúvida, você deixa nos comentários abaixo que eu vou tentar te responder, tá bom? Então, até a próxima. Tchau!